Querido irmão, seja bem-vindo a este canal. O audiolivro de hoje é Arrependimento e Novo Nascimento, de Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o canal para que mais vidas possam ser abençoadas. E vamos à leitura. Capítulo 2. Por que temos que arrepender-nos? Vimos que a mensagem universal e recorrente é arrepender ou perecer. Ninguém enfatizou isto tanto como o próprio Jesus. Então, não podemos dar a volta ao arrependimento. É exigido de todos nós, já que é tão importante para o nosso bem-estar e para o nosso destino eterno, convém saber bem o que arrependimento verdadeiramente quer dizer. O que é que Deus verdadeiramente requer de nós? A primeira coisa que precisas compreender é que o arrependimento não é uma emoção, mas é uma decisão da vontade seguida pela ação apropriada. O arrependimento é uma decisão da vontade seguida pela ação apropriada. Há tanta gente que pensa que tem de passar por grandes manifestações emocionais e ou físicas para se arrepender. Muitas vezes, os sentimentos acompanham o arrependimento, mas infelizmente muitas vezes também existe só o sentimento. E o sentimento sem arrependimento não é aceitável. Como pregador, já vi inúmeras pessoas ficarem emocionadas. Muitas vieram à frente na igreja, oravam e choravam baixinho ou mesmo alto, mas sem haver verdadeira mudança. Não mudavam seu estilo de vida, a sua maneira de pensar, talvez estavam experimentando emoções mesmo fortes, mas não havia arrependimento. E isto não é o suficiente para Deus. O arrependimento é uma decisão da vontade. Começa na vontade, não nas emoções. Grande parte da religião contemporânea está centrada nas emoções e ignora a vontade, o que traz como resultado não termos o fruto que Deus requer nas nossas vidas. Há duas palavras na Bíblia normalmente usadas para arrependimento, uma em grego no Novo Testamento e outra em hebraico no Antigo Testamento. É interessante reparar no significado de cada uma delas. A palavra que é usada em grego significa literalmente mudar de ideias. É uma palavra comum na linguagem grega. Arrependimento é mudar de ideias. Vós estáis vivendo de uma maneira hoje, mas mudam de ideias e determinam a não viver de outra forma. É uma mudança em todas as vossas intenções e propostas de vida. A palavra hebraica do Antigo Testamento significa rodar ou dar a volta. A diferença entre grego e hebraico é interessante. O grego foca a experiência interior, o hebraico fora a ação exterior. Vemos, pois, que arrependimento é uma decisão da vontade. A pessoa muda de ideias, dá a volta, começa a viver de modo diferente. Sempre viveste seguindo certos padrões, hábitos, costumes, mas isto muda agora radical e definitivamente. Mudaste de ideias, vês as coisas de uma outra maneira, numa outra perspectiva. Aceitas outros padrões e esta mudança interior confirmas com atitudes. Tu dás a volta. É uma mudança das tuas intenções mais profundas e do teu alvo de vida. Arrependimento é mudar a tua vida, 180 graus. O arrependimento é uma decisão da vontade. É uma mudança das tuas intenções mais profundas e do teu alvo de vida. É importante perceber que arrependimento é algo que Deus pede de nós, mas também é algo em que nós temos que dar os nossos passos. Não está dependente das nossas emoções. Muitas pessoas religiosas são escravos das suas emoções. Quando se sentem bem, pensam que estão bem. Quando se sentem solitárias, são solitárias. Quando se sentem derrotadas, são derrotadas. A saída desta escravatura das emoções é um ato de arrependimento. Eu submeto-me a um outro padrão, o padrão de Deus. As coisas são como Deus diz que são. Não importa o que digo, acho ou sinto. A pessoa que vive assim liberta-se da escravatura das emoções, hábitos e tradições e está livre dos hábitos e padrões das pessoas à sua volta. Assim, essas coisas já não reinarão na sua vida. Recebeste um novo padrão, uma nova visão de vida, a visão de Deus. Talvez haja agora alguém a pensar, até sou uma boa pessoa. Não faço muitas coisas erradas, vou com frequência para a igreja, ajudo outras pessoas. O que me poderão apontar? Devo arrepender-me de quê? O que tenho de errado na minha vida? Em resposta a essas perguntas, lemos um texto qual, mais do que qualquer outro da Bíblia,
nos esclarece porque todos precisam de se arrepender. Há um problema básico na vida de cada um de nós, do qual nenhum pode pretender estar isento. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53:6. Este texto é uma profecia maravilhosa acerca da morte expiatória do Senhor Jesus Cristo na cruz, que se realizou historicamente 700 anos depois desta profecia ser pronunciada. A ideia reconhecida e central deste capítulo importante de Isaías é que todos nós voltamos para o nosso próprio caminho. Aquela palavra traduzida por iniquidade tem em si o significado de rebelião. É, pois, esse o problema universal da raça humana. Todos nós estávamos desgarrados. Cada um de nós voltou-se para o seu próprio caminho. E voltar para o nosso próprio caminho é descrito pela palavra iniquidade ou rebelião. Não é algo banal ou insignificante. Não é nada acerca do qual possamos decidir se precisamos ou não. É iniquidade, é rebelião, é seguir o nosso próprio caminho. É a culpa universal da raça humana. Há muitos pecados específicos que alguns de nós não cometeram. Alguns nunca cometeram homicídio, nem adultério, nem se embebedaram. Pode haver alguns que nunca mentiram, mas há uma coisa que todos nós fizemos. Todos voltamos para o nosso próprio caminho. E é por isso que todos temos de nos arrepender. É por isso que o requisito de Deus acerca do arrependimento é absolutamente universal. Não há exceções. Todos voltamos para o nosso próprio caminho. E é por isso que todos temos de nos arrepender. É importante compreender que o nosso caminho não é o caminho de Deus. Nunca é. Deus é bastante claro acerca disto. Um pouco mais à frente, em Isaías 55:6-8, é assim que Deus fala: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Pelo visto, o tempo em que se pode encontrar o Senhor tem os seus limites. Não haverá sempre oportunidade para isto. Aproveite essa oportunidade, o momento em que o Espírito Santo te convence da necessidade do arrependimento, aquele momento em que o Senhor se deixa achar. E Deus aqui deixa bem claro: os nossos caminhos não são os de Deus. Quando nos voltamos para o nosso próprio caminho, saímos do caminho de Deus. Não podemos estar a percorrer o nosso caminho e o de Deus ao mesmo tempo. Não podemos estar a percorrer o nosso caminho e o de Deus ao mesmo tempo. Então, para que entremos no caminho de Deus, temos de parar de percorrer o nosso próprio caminho, dar a volta, enfrentar o Senhor e tomar um novo caminho. Isso é arrependimento. Em Isaías 55, o arrependimento está escrito como abandonar o nosso caminho e os nossos pensamentos. Também aqui vemos a combinação dos lados interior e exterior do arrependimento. O interior é o nosso pensamento, o exterior é o nosso caminho. E, novamente, isso corresponde exatamente à nossa definição de arrependimento. É uma mudança interior da mente e da vontade, seguida por uma alteração das ações e comportamentos exteriores. Um problema que muitos de nós têm é que, por vezes, o nosso caminho pode ser um caminho aparentemente certinho, muito religioso, mas se a mudança de pensamento no nosso interior faltou, este caminho engana e torna-se perigoso. Há um versículo que fala disto em Provérbios 14:12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Vejam, pois, que o provérbio não fala acerca de um homem que sabe que está no caminho errado, mas de um homem que pensa que está mesmo percorrendo o caminho certo. Mas, de fato, ele está no caminho que acaba na morte. Por quê? Porque não entrou nele através do arrependimento. E lembram-se que Jesus disse: arrepender ou perecer. Este é o tipo de homem que é religioso, talvez farisaico. Vá à igreja, siga a regra de ouro ou talvez até pense que em todos os aspectos é tudo o que deveria ser.
Ele percorre um caminho que lhe parece ser o correto, mas afinal é o caminho da morte. Como veem, o povo religioso é o maior problema de Deus. Podem ler a Bíblia toda e verão que Deus tem sempre mais problemas com o povo religioso do que com os simples pecadores comuns sem religião. Está a reconhecer-se nisto? É piedoso, justo aos seus próprios olhos, um membro fiel da igreja e está caminhando certinho ao seu ver? Então quero avisá-lo. Se nunca se arrependeu, então nunca experimentou a mudança total, e assim o fim do caminho que está a percorrer é a morte. Quando alguém se arrepende de verdade, já não entra mais em discussão com Deus. Se ainda mantiver uma atitude e maneira de pensar através da qual sempre ponha em causa o que ele diz, sempre rebate quando o espírito dele te alerta para algo, é sinal que ainda não houve verdadeiro arrependimento. Assim também não terá verdadeira paz a reinar no seu coração, nem terá harmonia permanente na sua vida. A única solução é arrependimento radical. Radical vem do radix, o que quer dizer raiz. Radical então quer dizer de raiz. Mude o seu pensar, tome uma decisão. Volte e submeta-se ao Deus Todo-Poderoso. Ele mostrará o passo a seguir, porque arrependimento não é a única coisa que Deus deseja, mas é sim um insubstituível primeiro requisito. Na cruz, Deus colocou toda a rebelião de toda a humanidade, incluindo todas as suas consequências terríveis, sobre Jesus. Essa é a razão da sua morte. Na cruz, Deus colocou toda a rebelião de toda a humanidade, incluindo todas as suas consequências terríveis, sobre Jesus. Ele morreu como substituto do rebelde. Ele morreu como alguém que tomou o meu e o seu lugar. Agora Deus diz: quero que te arrependas. Retorna do teu próprio caminho. Já expliquei que o arrependimento é uma mudança interior que se deve expressar através de ações exteriores. No Novo Testamento, há um ato exterior específico que está direta e primariamente associado ao arrependimento. Esse ato é o de se ser batizado. Isto começou com o ministério de João Batista, que veio com a mensagem de arrependimento. E o ato primário exterior que ele exigia de todos os que responderam à sua mensagem foi que eles fossem batizados. Isto está registrado em Marcos 1, 4, 5. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Reparem que a mensagem de João foi: arrependei-vos. Cumprido este primeiro requisito, o segundo passo era o batismo. O mesmo se aplica a nós. O batismo é a evidência exterior de que chegamos ao fim do nosso próprio caminho. E quando passamos pela água, estamos a passar daquele velho caminho para um novo que é o caminho de Deus e não nosso. O mesmo já vimos em Atos 2, 37 e 38. Aqui está descrito o que Pedro disse à multidão convicta, mas não convertida, quando responderam a uma intervenção sobrenatural de Deus através do Espírito Santo no dia de Pentecostes, após lhes ter pregado uma mensagem acerca de Jesus. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Muitas vezes tenho comentado que Deus precisa de bastante tempo para levar as pessoas ao lugar onde querem saber o que Ele quer que elas façam. Mas Ele não precisa muito tempo para lhes dizer o que quer. E a resposta vem sem rodeios, em linha reta e clara no versículo seguinte. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual é o primeiro requisito de Deus? Arrependimento. E depois, ser batizado. A evidência exterior da mudança interior. Não vale a pena batizar-se sem primeiro se arrepender. A única coisa que acontecerá é um pecador seco se tornar um pecador molhado. Mas quando se tiver arrependido, batize-se.
Batizar alguém que não se arrependeu é tornar um pecador seco num pecador molhado. Adicionando a este ato exterior de batismo, há certas espécies de ações que são apropriadas a determinadas pessoas. Vejamos o que João Batista teve para dizer a vários grupos de pessoas em Lucas 3, 10, 14. E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo, ele disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados. E disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, tentai-vos com o vosso soldo. Essas pessoas tinham se arrependido, mas queriam saber de como dar forma a isto. João foi muito prático. Por exemplo, com 2 túnicas, teve de dar uma a alguém que não tinha nenhuma. O cobrador de impostos teve de ser justo e correto. O soldado teve de evitar usar violência, teve de parar de oprimir as pessoas e teve de se contentar com o seu ordenado. Contentar-nos com o que temos é algo que hoje em dia pouca gente consegue, seja em que área for. É algo que de muitas pessoas se precisam arrepender. Insatisfação. Se repararmos bem, vemos que há muitas mais áreas assim, gerais e imperceptíveis, aonde há necessidade de arrependimento, mesmo nas igrejas. Veja, por exemplo, a mexeriquice nas igrejas. Provérbios 10, 19 diz: Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Quando se fala muito, é fácil dizer algo errado. E isto descreve bem quão fácil falar acerca de alguém se poderá tornar uma mexeriquice. Talvez o propósito não é este, mas mesmo assim isto estraga o ambiente e temos que arrepender-nos disto. O arrependimento aí não será completo, até a pessoa reconhecer o seu mexericá e acabar com ele. Ou veja o homem de negócio que aldraba a sua declaração de imposto de renda. Ele poderá frequentar a igreja fielmente e dar ofertas para instituições de caridade, mas o seu arrependimento não será completo, até preencher os papéis do imposto com verdade. Hoje em dia também há muitas pessoas que de uma maneira ou outra se enredaram na pornografia. A sua mente foi envenenada com imagens sujas de revistas, filmes ou internet, mas aparentemente vivem vidas retas e respeitáveis. Para uma pessoa com este problema, arrependimento quer dizer destruição de todo o material pornográfico, não entrar nos sites duvidosos ou quando entrarem numa loja onde se oferece material assim, tem que virar a cara ou sair. Isto tudo baseado num profundo arrependimento interior. Sem esse arrependimento, nenhum ato religioso terá qualquer valor. Lembre-se dos galileus que estavam oferecendo os seus sacrifícios. Resumindo, a primeira demonstração exterior do nosso arrependimento é o batismo, mas na vida de cada um de nós há áreas específicas que Deus aponta e na qual Ele deseja uma mudança de atitude. Deixe por esta razão Deus falar pessoalmente consigo. Haverá uma mudança específica que Ele deseja ver na sua vida? Arrependimento no Antigo Testamento. Também no Antigo Testamento encontramos referências ao arrependimento, nomeadamente em todas as instruções para a iniciação do sacerdócio levítico. No 4º capítulo de Levítico, fala-se de uma oferta pelo pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Levítico 4:4. O sacerdote tem que confessar os seus pecados e em seguida matar o novilho. Isto é arrependimento, matar o novilho. No momento em que o sacerdote põe as mãos sobre o novilho e confessa os seus pecados, simbolicamente os seus pecados são transferidos para o novilho, a oferta pelo pecado.
Identifica-se aí o novilho com o pecado do sacerdote. Assim ditava a lei no Antigo Testamento. Se o sacerdote tivesse unicamente confessado os seus pecados e posto as mãos sobre o novilho, não teria resolvido o seu problema. Ele tinha que matar o novilho. Só depois de matar o novilho teria acabado com o seu próprio pecado. Isto identificava o julgamento de Deus sobre o seu pecado. Arrependimento é o matar do novilho, o morrer para o pecado. Rufus Moseley, um grande homem de Deus que, entretanto, já está há anos com o Senhor, dizia muitas vezes: estás perdoado no momento que de fato parares com o teu pecado. Muitas pessoas, entretanto, já confessaram seus pecados e impuseram as suas mãos sobre o novilho, mas ainda não pegaram na faca e ainda não mataram o novilho. Tantas pessoas ainda não estão dispostas a matar o novilho porque ainda não quiseram identificar-se com o julgamento de Deus sobre o seu pecado, que é a morte. E sim, é verdade que o Senhor Jesus levou estes pecados na sua morte. Mas nós temos que identificar-nos com ela e morrer para o pecado. O Senhor Jesus levou os nossos pecados na sua morte, mas nós temos que identificar-nos com ela e morrer para o pecado. Davi sabia o que era arrependimento. Em muitos dos seus salmos falou do arrependimento, como por exemplo no bem conhecido Salmo 51. E nos últimos versículos do Salmo 139 lemos: Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Versículo 21, 24. Será que podemos, como cristãos, dizer uma coisa assim? Odeio-os com ódio perfeito? Alguns dizem que sim, outros que não. Mas temos que ver o versículo seguinte para perceber quais eram os inimigos a que Davi se estava referindo. Davi não se preocupava com os inimigos de Deus à volta dele. Estava preocupado com os inimigos de Deus dentro do seu coração. Por isto ele dizia: Deus, se houver inimigos teus dentro de mim, então estes também são os meus inimigos. Eu odeio-os, não os quero, não quero nenhum compromisso ou paz com eles. Nunca os hei de tolerar na minha vida. Inúmeras vezes tenho dito às pessoas: se estiverem dispostos a tolerar o diabo, então terão que tolerá-lo na sua própria vida. E se escolher isto, ele de certeza desfrutará o espaço que lhe der. Mas quando o odiar, ele terá que sair. Um dia, um jovem veio ter comigo e disse: Irmão Prince, penso que tenho um demônio de luxúria, mas honestamente até gosto. Acha que Deus me poderá libertar? No fundo, ele próprio já deu a resposta. Mas respondi-lhe: de certeza que não. Deus nunca te libertará dos teus amigos, mas somente dos teus inimigos. Veja Lucas 1,71. Conhece a expressão a quinta coluna? Esta expressão tem a sua origem na Guerra Civil da Espanha no ano de 1936. Durante esta guerra houve um general que cercou uma certa cidade. Um outro general perguntou pelos seus planos. Como pensa conquistar essa cidade? Ele explicou a sua estratégia. Tenho 4 colunas a cercar a cidade, uma no norte, outras no sul, oeste e leste. Depois de uma breve pausa, ele continuou e disse: mas penso que é a quinta coluna que me conquistará a cidade. Naturalmente, o segundo general perguntou: mas aonde está esta quinta coluna, então? O general respondeu: dentro da própria cidade. Seriam os próprios cidadãos divididos interiormente que entregariam a cidade nas mãos do inimigo. Se cristãos alguma vez forem vencidos pelo inimigo, isto sempre será através da quinta coluna. O diabo do lado de fora nunca será capaz de vencer,
porque ele já foi completamente derrotado por Jesus Cristo na cruz. Mas se houver uma quinta coluna no seu interior, divisão interior, uma fortaleza do inimigo, então aí estará a maneira de ele o vencer. Faça com que ele perca esta quinta coluna. Ele só poderá manter a quinta coluna quanto a tolerar na sua vida. Aprenda por esta razão a dizer como Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. Se houver algo, nem que seja a mínima coisa prejudicial ou inútil na sua vida, declare-lhe guerra. Isto é arrependimento em ação. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.